Cristóvão, eu queria que você fizesse uma avaliação e quais foram os fatores essenciais para o Vasco não conseguir um resultado hoje diante do Flamengo. O primeiro tempo foi um jogo mais igual. Nós sabíamos que tínhamos que buscar a vitória. Para nós só interessava isso. Nós jogamos um jogo de primeiro tempo equilibrado e ficamos com a desvantagem, né? Sofremos um pênalti, ficamos na desvantagem. No segundo tempo, aí sim, a gente nem o empate nos serviria, tínhamos que arriscar para poder empatar o jogo e depois tentar virar. Com isso, a equipe ficou mais vulnerável e aí a gente teve dificuldade, porque o jogo ficou muito aberto e ficou facilitado para o Flamengo, que jogou só no contra-ataque e o jogo ficou mais encaixado para eles. O que faltou para o Vasco ter uma melhor atuação? Como é que você considerou a atuação do Vasco? A torcida vaiou, não gostou do time, xingou nas substituições? Perdendo é sempre assim, né? Isso só muda com vitórias. Eu acho que, mesmo equilibrando o primeiro tempo, a gente poderia ter o que é da nossa equipe, um pouco mais de posse de bola, troca melhor de passes. Nosso jogo, que é muito bom pelo lado do campo, a gente explorou muito pouco e, com isso, a gente, centralizando o jogo, facilitou bastante a marcação. Faltaram os meias aparecerem um pouquinho mais, o Nenê, o Wagner, até porque a bola estava muito em cima, o Thales estava vendo o tempo todo a bola em cima, com poucas chances. Nós conversamos no intervalo, que inclusive umas coisas que são um pouco fora do que é nosso normal. A gente jogou lançando muitas bolas para o ataque e sem trabalhar bastante a bola. E a gente precisava isso porque é característica nossa. E com isso, além disso, centralizando muito o jogo, o que facilita a marcação. E aí a gente teve dificuldade, nosso jogo não fluiu. Cristóvão, esse fato do Flamengo ter mais a bola, principalmente no primeiro tempo, foi algo que vocês já planejavam, jogar mais assim, no contra-ataque, ou foi circunstância do jogo, o Flamengo, foi mérito do Flamengo mais quebrar essa construção do Vasco? Não, isso aí a gente sabia que o Flamengo, isso aí é característica do Flamengo. O Flamengo, por ser uma equipe mais pronta e é uma equipe com um trabalho de muito mais tempo do que o nosso, então ela tem uma solidez maior. A gente tinha que procurar equilibrar o jogo dentro das nossas características, porque pela necessidade nós tínhamos que marcar a pressão, marcar em cima. A nossa equipe não está preparada para isso, por isso nós não fizemos. E jogando e esperando para jogar no contra-ataque. Era essa a forma. A gente conseguiu algumas coisas no primeiro tempo, mesmo não fazendo o primeiro tempo bom, porque a equipe, o jogo tem uma fluidez maior do que teve. Já no segundo tempo, na desvantagem, a gente já abriu um pouco o jogo, porque teve que ficar mais ofensivo. Com isso, ficamos um pouco mais vulneráveis. Aí o Flamengo, o jogo ficou encaixado para eles. Pessoal, minha pergunta é um pouco em cima disso que você respondeu. Você vai recebendo os reforços ao longo do Campeonato Carioca. Até que ponto isso vai afetando a performance da tua equipe nesse primeiro turno de Campeonato Carioca? Essas oscilações, elas são normais justamente por causa disso. Elas vão acontecer, porque os jogadores são muitos jogadores contratados e, na sua grande maioria, ou quase todos, eles estavam sem jogar há muito tempo. Então, a gente tem que preparar para jogar. E nisso a gente faz isso durante o campeonato. E a gente tem conseguido melhorar a forma de quase todos eles. O Luiz Fabiano, por exemplo, era um jogador que a gente queria muito que ele participasse, mas era muito risco, ele está longe da forma dele e a gente vai fazer da mesma forma que fizemos com os outros. Procurar preparar melhor para ele ir ganhando condição. E com isso é um trabalho de 2 meses em que a gente está de montagem da equipe e recebendo os jogadores nessas condições. Então, isso requer tempo. Cristóvão, nas últimas partidas, você vem falando bastante da questão das finalizações, né? O Vasco cria, mas não consegue converter em gols. Hoje faltou justamente criar um pouco mais, principalmente na segunda etapa, o time perdendo. Você fez algumas substituições ali na segunda etapa, buscando a vitória, que era só o que interessava. Faltou oferecer mais risco ao Muralha? Sim, mas é justamente por isso, como eu expliquei, a gente centralizou demais o jogo e fugimos um pouco da nossa característica, que é um jogo com opções jogando pelo lado do campo. A gente, além de centralizar o jogo, a gente jogou fazendo umas ligações que fogem da nossa característica. Então, isso fez com que a gente tivesse menos a bola. E aí o Flamengo tem qualidade técnica, um time de alto nível, controlou melhor o jogo. Cristóvão, houve a chance desse clássico ter sido disputado com torcida única.
A decisão caiu, se não me engano, na quarta-feira, ficou definido que teriam as duas torcidas aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre voltar a ter as duas torcidas no estádio. A gente chegou a não ter nenhum jogo com torcida única, mas houve esse risco. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o espetáculo que você viu aqui em Volta Redonda. É lógico que por conta disso atrasou-se muito a preparação do jogo. Normalmente um clássico desse, falamos a semana inteira sobre o jogo. Essa semana, poucos dias antes da partida, ainda estavam falando de outros assuntos. Então, isso desviou bastante o foco em relação à torcida. Tomara que isso nunca aconteça, porque aí a gente está contribuindo, acho que, para o fim do futebol. A gente tem que dar um jeito, claro, e conseguir. O estádio tem que ficar cheio com as duas torcidas das equipes, principalmente nos clássicos. São grandes clássicos e são bons jogos para equipes de nível, e tem que ter as duas torcidas. Tomara que a gente consiga fazer isso e nem se cogite jogar com torcida única. Cristóvão, na quarta-feira você já tem mais um jogo decisivo, né? Que a Copa do Brasil agora é jogo único. Você acha que essa eliminação hoje, o fato de ter acabado ou encerrado um jejum longo, pode prejudicar de alguma maneira, até psicologicamente, o time para essa partida? Como recuperar isso? É lógico que estamos todos chateados. Derrota, a gente não fica bem. Isso para assimilar é ruim, é difícil, em qualquer circunstância, ainda mais num clássico. Mas também nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. É um trabalho para a temporada. E estamos ainda no começo, e como eu falei, da forma que tem acontecido, e a gente vai ter que trabalhar, e isso aí não vai afetar o rendimento da equipe para a partida decisiva de quarta. Cristóvão, muitos torcedores deixaram aqui o estádio chateados, até pela derrota para o Flamengo, que é o maior rival. Hoje é um sábado de carnaval, a gente via nitidamente assim, a cara de quarta-feira de cinza nesses torcedores. O sentimento que você deixa a Volta Redonda? Sim, o sentimento é de muita tristeza. A gente ter perdido o jogo, a equipe está procurando moralizar em termos de resultados, isso ajuda bastante em todos os aspectos. A gente tem oscilado, inclusive, em termos de resultado, e isso também tem as oscilações de performance. Nós estamos procurando regularidade, e para isso a gente só vai conseguir com vitórias. E isso não acontecendo, ficamos todos chateados e tristes. A torcida chiou muito, principalmente na substituição do Douglas, o pessoal não gostou. Queria que você explicasse um pouco essa substituição e como você recebe, assim, teve grito de burro, teve manifestação de descontentamento com o time, com você, como você recebe isso? Não, essas coisas, elas sempre acontecem quando a gente não está ganhando, quando a gente está perdendo. Então, nesse momento, a torcida fica inquieta, fica insatisfeita, e ela reage dessas formas também. Isso aconteceu em outros jogos. O jogo do Resende, acabou o primeiro tempo perdendo, depois viramos o jogo. Então, isso muda de acordo com o resultado. Logicamente, até por isso também é importante, nós queremos o nosso torcedor do nosso lado, e eles comparecem, eles jogam junto quando a gente vai bem. Então, hoje nós não fomos bem, perdemos o jogo, eles ficam insatisfeitos. Mas isso vai mudar, claro, vai mudar, e nós vamos melhorar, e a regularidade que nós estamos pretendendo e nós precisamos, nós vamos achar. A mudança foi porque a nossa saída de bola não estava boa, então para poder tentar fazer a saída de bola melhor e a gente ficar mais ofensivo. E com isso ficamos mais expostos, mas era um risco que tinha que se correr. Ontem na coletiva lá em São Januário você chegou a confirmar a vinda de Luiz Fabiano para cá, aí teve aquela confusão meio à tarde, veio a nota oficial, que você explicasse essa situação e se tem chance de ele ir para Goiânia na quarta-feira. O nosso porque existe um desejo muito grande, não só meu, de todos, a participação dele. Ele começou a treinar, ele está muito longe da forma, mas a gente cogitou a ideia de que ele participasse um pouco. Mas depois do treinamento, antes da gente subir aqui para Volta Redonda, nós reavaliamos e conversamos. Eu peço até desculpas a vocês porque demoramos para falar para vocês que ele não tinha vindo, porque foi um pouco depois da entrevista que eu tinha dado. Então nós nos reunimos e avaliamos que seria melhor para a gente não correr risco, porque isso a gente não tem conseguido. Os jogadores, quase todos contratados, têm chegado assim, precisando de treinamento para adquirir forma. Com isso a gente tem conseguido colocá-los em campo e não ter nenhum tipo de contusão.
e ele é um jogador importantíssimo que vai nos ajudar, então é prudente que a gente continue fazendo dessa forma. Tem chance de ir quarta-feira, pelo menos? É muito perto, é muito pouco, eu acho difícil. Valeu, pessoal. Isso, Zé.